Maldita data FIFA. E nós temos que falar assim, ele deu uma tesoura no Piquerez. Uma entrada criminosa, uma entrada nojenta do jogador da Inglaterra, do atacante do Arsenal. E se perdeu o Piquerez, meu Deus, o Jefité, Nhocunhé, nós estamos ferrados. Logo o Bagre já vem ilustrado, com os dentes escovados, o Bagre já vai estar pronto para entrar em campo do Palmeiras. Pois é, família palmeirense, essa péssima notícia aí que envolve Piquerez, né? Felizmente sofreu essa lesão, ainda falta apurar o grau, como é que ela tá, como é que foi, mas sinceramente quando você olha para a imagem, vê que não é algo simples, né? Vê que é um negócio ali meio complicado, né? O cara deu uma tesoura, além de dar a tesoura nele, cai em cima do tornozelo, o tornozelo é um lance feio. Infelizmente a gente sabe que o Palmeiras hoje não tem um lateral à altura. O lateral é o menino da base e Jefité, acho que Lugo aí foi perfeito. Se você for botar Jefité, pessoal, aí, é um Deus nos acuda. Tomara, né? Eu sei que tem muita gente já dizendo aí que ele vai ficar fora em alguns jogos, né? Mas infelizmente, essa data FIFA sempre é cruel para o Palmeiras, né? Dificilmente o jogador do Palmeiras vai para uma data FIFA e volta 100%. Volta como o Palmeiras entregou. Não. Sempre tem lesão, sempre tem jogadores se contundindo. Nunca o jogador volta como vai. Infelizmente, é uma data FIFA muito complicada para os clubes, principalmente para o Palmeiras, né? Mas é isso, não tem muito o que fazer, né? Infelizmente, o Palmeiras, que eu sei que é o líder do campeonato, todo mundo aí tá tentando alcançar agora o Palmeiras, né? O time a ser batido, a verdade é essa. Ainda falta um jogo, né? Dessa data FIFA, tomara que outros jogadores, inclusive João Arias, muito bem na Colômbia, fazendo gol, né? Tomara que os jogadores, os outros que forem para suas respectivas seleções, não venham a se lesionar, né? Porque se isso acontecer, pessoal, aí eu acho que o clube deve tomar até uma atitude, né, referente a essas datas FIFA, né? O clube que cobre toda a despesa do jogador, né? Manda o jogador para a seleção e o jogador se lesiona e volta para se tratar no clube, o prejuízo é gigante, né? Eu acho que a FIFA deveria rever isso. A partir do momento que o jogador foi para a seleção e o jogador se lesionou na seleção, a partir daquele momento, toda a despesa eu acho que deveria ser no mínimo a despesa, né? Porque o clube já tem o prejuízo de não ter o jogador e ainda aí pagar a despesa do jogador. Eu acho que no mínimo as seleções deveriam arcar com essa despesa. A verdade é essa, né? Vamos reagir o vídeo aí deixando nossa opinião. O crédito do vídeo vai para o canal Turma do Amendoim, link aqui na descrição, vale a pena vocês lá acompanhar. Vamos ver o que eles falaram sobre esse assunto. Maldita data FIFA! Maldita data FIFA! Amistoso hoje, Inglaterra e Uruguai em Londres. 10 minutos do primeiro tempo. E o atacante, como é que é? Madueque. Deu uma entrada violenta no Piquerez. Atacante do Arsenal, jogando pela seleção da Inglaterra, pode ter tirado o Piquerez da Copa do Mundo. E o que é pior, do Palmeiras, talvez, ao longo da temporada. A gente não sabe ainda a gravidade, mas a forma como foi, eu não posso mostrar as imagens aqui, mas uma vergonha. O atacante da Inglaterra já tinha perdido a bola pro Piquerez e deu uma tesoura. E nós temos que falar assim, ele deu uma tesoura no Piquerez. E não era gramado sintético não, viu, suas aberrações. Era grama natural. E o Palmeiras pode ter perdido o seu lateral esquerdo pro restante da temporada. Vergonhoso. Uma entrada criminosa, uma entrada nojenta do jogador da Inglaterra, do atacante do Arsenal. Foi sem querer. Não foi dividida, não. Quem joga futebol sabe. Ele já tinha perdido a bola e depois foi com a tesoura, com as duas pernas no alto, no tornozelo do Piquerez, que deve ter sofrido uma séria lesão. Tomara que não. Tomara que o Piquerez se recupere e esteja de volta aí. Mas a forma como esse jogador da Inglaterra entrou... Que absurdo que aconteceu em Londres agora há pouco e eles estão jogando. Não quero nem saber o resultado. E o Palmeiras que perde Piquerez, se perdeu Piquerez, meu Deus, o Jefité, Nhocunhé, nós estamos ferrados.
Não basta ter o Abel Ferreira, nós temos ainda que lidar com um jogador bom que se machuca. E quando vai entrar o Bagre, tem Bagre esperando já. Por isso que eu falo, não pode ter Bagre no banco de reserva e no elenco, porque quando se machuca, logo o Bagrezinho aparece. Logo o Bagre já vem ilustrado, com os dentes escovados, o Bagre já vai estar pronto para entrar em campo do Palmeiras. Então, Anderson Barros, se prepara, trate de contratar um lateral esquerdo, porque nós não temos reserva para o Piquerez. Vai ter que ser o Arthur, porque Jefité não dá não, vai ter que jogar o menino da base, que é melhor que o Jefité pelo menos. Por quê? Porque não planejaram um elenco qualificado do Palmeiras. E aí vamos falar de Abel Ferreira. Uma aberração. 80 cartões amarelos. 14 cartões vermelhos. 19 participações no STJD. Esse é o técnico do Palmeiras, tão idolatrado por um monte de passador de pano, que não ganha um título importante há 3 anos. Há 3 anos... Pessoal, sobre o lateral esquerdo, realmente a gente sabe que Piquerez hoje, eu posso afirmar, que ele voltou a jogar aquele futebol que o torcedor do Palmeiras estava acostumado a ver ele jogar. Infelizmente, tomara que não seja nada grave, mas pessoal, foi uma entrada violenta, uma entrada criminosa, né? E realmente o Palmeiras pode perder sim Piquerez aí para o resto da temporada, né? Claro que temos que apurar, temos que ver como tá esse grau. Mas infelizmente é como o Lugol disse aí, não tem um substituto para Piquerez. Infelizmente tem que falar a verdade, né? É só campeonato regional com Abel Ferreira. E mais, né, Anderson Barros, você divulgou agora que ele assinou mesmo o tal do pré-contrato. Todo mundo aqui tem que pedir desculpa pro Pilhado. Peçam desculpa pro Pilhado, porque quando ele trouxe a informação que o Abel Ferreira tinha assinado com o Alçade e que seria treinador do Alçade a partir de 5 de janeiro, todo mundo, ele tá querendo gerar crise. O Pilhado é rubro-negro. Não, vocês que não enxergam um palmo da tua mão. E tá aí, eu não queria ver o Anderson Barros declarando isso, dizendo que ele assinou. Eu queria ver o próprio Abel Ferreira, que para fazer camisa, para fazer relógio, para ir para Fórmula 1, para lançar livro, ele tá sempre presente. Agora, para divulgar que ele fez uma bobagem, que ele errou, e não tem problema errar, gente. Agora ele tinha que ter vergonha na cara e ter falado isso com transparência pro torcedor do Palmeiras. E ele falou, um dia a verdade vai aparecer. E apareceu, Abel. O próprio Anderson Barros colocou o que tinha que ser colocado. Uma vergonha. Hoje o Abel é dono da Sociedade Esportiva Palmeiras. Ele é maior que o clube. Não que ele seja, mas que deixaram o Abel ser maior que a Sociedade Esportiva Palmeiras. Toda essa aberração de cartões amarelo, vermelho, STJD, eu nem reclamo disso. Eu acho que essa versão do Abel é o que o palmeirense quer. Um Abel mais viril, um Abel fogoso. O Abel que quer ganhar dentro de campo. Esse Abel que toma tanto cartão, esse Abel eu não reclamo. Não estou reclamando dos cartões. O que eu estou reclamando é da injustiça que é feita com outros jogadores e que o Abel tem muito privilégio. Você imagina se fosse o Dudu tomando esse monte de cartão amarelo, vermelho, já estaria na rua há muito tempo por justa causa. O Dudu, que nem assinou um pré-contrato, que apenas deu uma palavra que iria pro Cruzeiro, já foi um revertério, já foi colocado de lado. Jogador ídolo, jogador que é responsável pela transformação do Palmeiras em 2015. A mudança de chave com o Paulo Nobre começa com a contratação do Dudu, que não teve o mesmo tratamento do seu Abel Ferreira, que hoje manda no Palmeiras. Pois é, pessoal, o Lugol aí falando algumas coisas que às vezes é até verdade, né? Eu acho que vocês lembram quando surgiu esse boato aí que Abel Ferreira tinha assinado esse pré-contrato, que foram muitas perguntas para cima do Abel Ferreira e ele sempre tirando o corpo de lado. Sempre tirando o corpo de lado, que não tinha sido, que não era bem assim, que depois vocês iam ver a verdade, que a verdade ia aparecer e pelo que a gente tá vendo aí, realmente parece que a verdade apareceu, né? Parece que Alexandre Barros aí foi na ESPN e simplesmente escancarou a verdade, né? Ele assinou um pré-contrato. E foi um erro, né? Eu acho que no mínimo, ele deveria ter batido no peito e dizer, pessoal, eu errei assim nesse pré-contrato. Eu acho que não era o momento certo, mas infelizmente eu errei, estou aqui para assumir.
agora eu vou arcar com os meus erros, né? Mas não, ele ficou calado, querendo jogar para a torcida, talvez que não teria assinado. O Palmeiras vai lá, paga essa multa. Então são alguns pontos que realmente, se você for olhar friamente, eu acho que Lugol aí tá certo, pessoal. As críticas. Ah, porque Abel Ferreira é o melhor treinador que o Palmeiras poderia ter. Nós não estamos discutindo isso. A gente não está discutindo isso, está discutindo o erro que ele cometeu e o Palmeiras pagou por esse erro. A verdade é essa. Até porque ele é o treinador mais bem pago do futebol sul-americano. Está entre os top 20 do mundo. Então, ele achou pouco, assinou um pré-contrato, o Palmeiras pagou e ele ainda arcou com... Quer dizer, saiu ileso da história, pelo menos até onde a gente entendeu, né? Sobre a questão de Piquerez, infelizmente aí a gente espera que não seja nada grave, pessoal. Mas no mínimo aí ele vai ficar alguns jogos fora, né? No mínimo. Pela entrada, uma entrada violenta, uma entrada, sinceramente, que não existe aquela entrada. O pé, quando você olha as imagens, você vê o pé claramente torcendo o tornozelo. O lance chega até a ser assustador, a verdade é essa. Mas a gente torce que não seja nada grave, mas dificilmente ele não vai ficar ali um longo período afastado. No mínimo ali, uns 6, 7 jogos, eu acho que ele não vai ter condições de jogo, né? Mas pode acontecer até mais, né? Pode ser até que fique fora da temporada, né? A gente tem que acompanhar e ver se realmente vai ser isso, né? E quando a gente olha para o banco de reserva e vê um Jefté e o menino da base, primeiro, eu não pensaria duas vezes, colocava o menino da base para jogar. Eu acho que hoje ele tem mais bola para jogar do que Piquerez. Piquerez não, do que Jefté. Jefté, sinceramente, eu não sei quem foi que indicou. Não sei se foi a equipe de scout, não sei se foi Leila, não sei se foi Abel. Acho que deveria aparecer o cidadão, o cara que contratou esse jogador, Jefté. Ah, mas ele não é um péssimo jogador. Não estou dizendo aqui que ele não é um péssimo jogador, pessoal. Só estou dizendo aqui que hoje, para jogar no Palmeiras, ele não tem condições de jogar no Palmeiras. Você acha que é só eu que tenho essa opinião? Tá aí. Lugol. Vejo muito palmeirense aí também criticando Jefté. Inclusive, pedindo o menino da base. Se for para colocar alguém, coloca o garoto da base, né? Eu acho, pelo menos o que eu vi, o pouco que eu vi ele jogando, tem mais qualidade do que Jefté. Mas é isso, é como eu estou dizendo. Da data FIFA, a primeira coisa que deveria ser mudada da data FIFA. A partir do momento que o jogador se apresentou na sua seleção, deveria ter um termo. A partir daquele momento, qualquer lesão, qualquer responsabilidade, o jogador venha a sofrer uma lesão, responsabilidade da seleção. Um exemplo, o jogador ganha 2 milhões. O jogador ganha 2 milhões por mês. Então, o que é que vai acontecer? O jogador se lesionou, a partir daquele momento, quem vai pagar a despesa é a seleção. Pagar a despesa, fora que o clube ainda vai ter o prejuízo de não contar com o jogador o resto da temporada, né? Por exemplo, vamos dar lá. Piquerez só volta o próximo ano. Estou dando uma suposição, pessoal. Piquerez só volta o próximo ano. O que era para ser feito? Quanto é que o jogador ganha? 1 milhão. A partir de agora, até a volta dele, o primeiro jogo dele, da volta, quem paga o salário é a seleção uruguaia. Ah, mas a seleção vai ficar no prejuízo? Não, quem está ficando no prejuízo é o clube. Porque ainda vai ficar sem um lateral esquerdo, né? Você imagina o prejuízo nas competições, sem ter o seu principal lateral esquerdo, né? Então, no mínimo que você vai fazer é pagar o salário. Quando ele voltar aqui, reestrear, aí é o clube quem assume. Eu acho que a partir disso, os clubes iam ter mais um pouco de... Claro, pessoal, não estou dizendo aqui que isso aí foi culpa das seleções. Não, mas pelo menos o prejuízo, né? Pelo menos o prejuízo não ser todo arcado com o clube, né? Prejuízo financeiro e prejuízo de não ter o jogador para disputar as principais competições. É que quem paga o salário é o clube, né? Vamos ser bem realistas. A seleção... o jogador quer estar na seleção, sem sombra de dúvida, né? Mas a gente vê aí também que a seleção só aproveita do jogador e mais nada. A verdade é essa, né? Mas é isso, vamos torcer aí para não ser nada sério. Mas, sinceramente, a gente fica preocupado porque o jogador vinha jogando muita bola, né? Inclusive, por isso que ele voltou para a seleção uruguaia, né? Ele vinha jogando muita bola. Foi muito criticado no início da temporada, porque por causa da temporada passada, que não vinha jogando bem. Mas essa temporada, o cara vinha jogando muito bem, né? Ele, Murilo, Gustavo Gomes, vinha jogando muito bem. Felizmente, acontece
um lance desse aí que também, pra mim, foi irresponsabilidade do atacante, né? Dar uma entrada daquela, né? Faz parte, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva aí no canal Avante News e até a próxima, pessoal.